Salve, salve, galerinha. Estamos aos vivos. Eu e a tia Raquel aqui, fazendo a parte da interpretação na forma de Libras para todo o estado do Piauí, todo o Piauí, de forma inclusiva. Educação é uma forma de você expandir a cidadania e aqui, via o canal Educação, de incluir cada vez mais piauienses nessa possibilidade de mergulhar no mundo de informação, de conhecimento, de formação, de educação, que é a missão do canal Educação. Estamos com Baixa Grande do Ribeiro, com Canavieiras, alô Canavieiras, Esperantina number 7, alô Esperantina, alô Elesbão Veloso, galera de Elesbão Veloso, que eu tive o prazer de ir uma vez, foi com o tio Adriano lá em Elesbão Veloso. Alô Francisco Aires, alô tia Juliana, alô você que nos assiste também na cidade de Guaribas, alô Pajeú, alô você dos outros polos que eu não estou vendo aqui nesse instante. Vamos lá. Os árabes, né? Vamos lá, deixa eu pegar a canetinha aqui. Eu acho que nós paramos nas questões. Olha aí. Eu vou passar essa daqui e eu vou para essa do PPL 2011. O despotismo, o que é um déspota? É um governante autoritário, um tirano, viu? É um tirano, viu? O despotismo é o governo em que o chefe do Estado executa arbitrariamente as leis que ele dá a si mesmo e em que substitui a vontade pública por sua vontade particular. Déspota é um tirano, viu? Para nós é ditador. Tirania era na Grécia, ditadura era em Roma, né? O conceito de despotismo, elaborado pelo filósofo Immanuel Kant, pode ser aplicado na interpretação do contexto político brasileiro posterior ao AI-5, porque descreve o quê? Despotismo, é um déspota. No contexto político brasileiro do AI-5, porque ele descreve o qui, meus pimpolhos. O qui, galerinha. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Vamos lá, galerinha. O AI-5 é uma interpretação que a gente pode dizer que é um governo despótico, porque descreve a divisão dos poderes do Estado, não até porque o poder legislativo, o presidente podia fechar, que era o Congresso Nacional. A sociedade não tem classes? Tinha sim, aqui é que havia uma divisão de classes. A usurpação do poder pelo povo é o inverso. O poder do povo foi usurpado por um grupo de militares, é o inverso. Não era democracia, olha, não era democracia. É o autoritarismo nas relações de poder, é um Estado autoritário, haja visto que nós éramos uma ditadura, portanto, letra A. O governo de Emílio Garrastazu Médici, o terceiro general-presidente do regime que chegou ao poder no golpe de 64, foi profundamente marcado tanto pelo auge da repressão política, quanto pelos elevados níveis de crescimento que ficaram conhecidos como milagre econômico. Tomando como referência essa informação, analise a charge ao lado. Está o Delfim Neto, fortinho, né? E está o povo brasileiro, magrinho. Primeiro o bolo cresce. Depois nós dividimos. Mas só um pedacinho, tá? Ah, papai! A crítica
A um dos desdobramentos do chamado milagre refere-se a quê? Vamos lá, galera. Qual é a crítica que você está vendo aí implícita nessa charge? Primeiro o bolo cresce, depois nós dividimos. Mas só um pedacinho. Quem está dizendo é o Delfim Neto, falando para o povo brasileiro, que é bem magrinho. A crítica a um dos desdobramentos do chamado refere-se a quê? Facilidade de acesso aos empréstimos? Não exatamente. Redução dos níveis de desemprego? Não exatamente. Crescimento dos níveis dos salários? Não, fez foi cair. Aumento do êxodo rural? Não exatamente. Mas ele está falando, olha, da famosa concentração de renda. Haja vista que o bolo cresceu, mas não foi dividido de forma equitativa. Cresceu, mas não foi dividido de forma equitativa. Haja vista que ocorreu uma concentração de renda. A própria charge deixava isso patente, que o bolo cresceu, mas só vai ser dividido um pedacinho. Portanto, letra A de aprovados, galerinha. A de Adriana. A de Adriana. Ninguém segura esse país. Pra frente, Brasil! O caneca é nosso. Olha, o Brasil, grande potência, com esse crescimento econômico e a inflação sob controle, o governo buscou criar uma imagem positiva. Ninguém segura esse país. Era o Brasil, ame-o ou deixe-o. Pra frente, Brasil, 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. Todo o país deu as mãos, todos juntos vamos. Pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Ah, papai. O Brasil, como nós já vimos, foi tricampeão do mundo em 70. Mexe coração, mexe. México, viu? A Copa foi do México. Mexe coração. Ah, papai. México, é México. E o Emerson Fittipaldi foi campeão da Fórmula 1, inaugurando ali uma tradição de grandes, vamos dizer assim, atletas brasileiros desse esporte, grandes corredores de Fórmula 1. Já visto que nós vamos ter Nelson Piquet, o grande Ayrton Senna, depois o Rubinho Barrichello, que são nomes importantes que deram visibilidade ao Brasil a nível internacional na Fórmula 1. E aí o governo reprimia as guerrilhas, que na realidade o governo conseguiu acabar com aqueles pequenos grupos de jovens armados, que era a chamada guerrilha armada. E a Operação Condor. Condor aqui, Condor ali, Condor acolá. Está aí um cenário do Brasil que crescia, de um Brasil grande e de um Brasil vencedor. E essa imagem foi muito utilizada pelo governo brasileiro de forma positiva, até para enaltecer as medidas governamentais. Perfeito? Vamos deixar R$1 aí na tela, por favor em italiano.
Beleza de Creuza. Já ouviu essa frase, tia? Beleza de Creuza? Toda a nossa emoção, até o grande gol da vitória nessa sequência de fotografias aí do jornal O Estado de São Paulo, Estadão, mostrando um brasileiro de forma eufórica comemorando um gol da seleção brasileira. Muitos slogans foram usados pelos militares para isso. Para isso o quê? Para criar uma imagem positiva. Ninguém segura esse país. Pra frente, Brasil. Brasil, conte comigo. Você constrói o Brasil. Brasil, ame-o ou deixe-o. Quem não vive para servir ao país, não serve para viver no Brasil. Sinta-se convidado a se retirar. Ah, papai! Vou mostrar imagens, olha aí, ó. Nessa propaganda da Ford. Brasil, eu acredito. No aniversário de 150 anos da independência do Brasil. Brasil, um país que vai para frente. Nesse livro ilustrado aí, olha. Massa. Grandes personalidades, grandes obras, Embraer, Alberto Santos Dumont, Maracanã, Brasília, computadores. O caneco é nosso, porque a taça Jules Rimet, galerinha, depois de uma seleção conquistar 3 campeonatos mundiais, ela tem direito de levar a taça para casa, é dela, né? É dela. Até então é só rotativa, viu? E aí o Brasil foi campeão em 70, Pelé, Jairzinho, Tostão, Zagallo era o técnico, quem já ouviu falar, Carlos Alberto estava na comissão, quem já ouviu falar que o técnico da seleção que fez toda a campanha para ir para a Copa tinha sido o João Saldanha, mas ele era visto como comuna e o presidente Médici meteu um pouquinho o bedelho, mexeu os pauzinhos, conseguiu tirar o João Saldanha e colocou o Mário Jorge Lobo Zagallo, que já tinha sido bicampeão como jogador e agora vai ser campeão como técnico. E está aí o presidente Médici com o Pelé, jovem Pelé em 70, já rei, a seleção brasileira posando oficialmente aí com o presidente da República. Espetacular essa fotografia, massa, né? Ninguém mais segura esse país. Foi frase do presidente Médici. Ontem, hoje e sempre. Ontem era a esperança, hoje a certeza de estarmos construindo um grande país. Ame-o ou deixe-o. O grupo Texaco, nós o amamos. Ah, papai! Estou colocando aí algumas imagens. O presidente Médici foi a alguns jogos no Maracanã, deixou o medo de lado, porque havia um receio dele ser vaiado, dele ser criticado, dele ser axingalhado no estádio. E ele foi 2 vezes assistir jogos no Maracanã. Mas o milagre resultou numa grande concentração de renda. O desenvolvimento foi grande e em proporção à pobreza também, haja vista que havia um abismo maior entre ricos e pobres. Analisando essa cadeia hereditária, quero misturar essa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Não tem uma cantiga assim, tia? Ah, eu lembrei dela aí, ó. Um abismo sócio entre os ricos e pobres. Notadamente, o controle da inflação se deu também pelo arroxo salarial. Se o trabalhador ganha menos, ele consome menos. Então, a possibilidade de você ter um aumento das mercadorias é menor. Pouca mão de obra qualificada, essa mão de obra pouco qualificada, que é assalariada. Notadamente, os salários bons eram para as equipes técnicas ou para as grandes multinacionais. Faltavam políticas sociais inclusivas, é verdade? A ideia da teoria do bolo crescer e depois dividir. Ora, o bolo cresceu.
mas não foi dividido. O bolo, quer dizer, a economia cresceu, o país cresceu, mas à custa do suor, do sangue do trabalhador brasileiro. Perfeito? Meu amigo Danúbios, deixa R$ 1 aí na tela para nós. Perfeito. Per favore, per favore. Vamos lá, galerinha, vamos lá. Visto isso, olha aí o salário mínimo. Eu já mostrei para você um gráfico mostrando os mais ricos, agora o salário mínimo. Olha o salário mínimo, galerinha. Caindo, 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 caindo. A mais ou menos o que você tem hoje, R$ 400. Ah, papai! Meu amigo, era salário de fome. Era duro, velho, era duro. Peão durante o regime militar torava me seco, viu? Torava me seco. Vou passar os órgãos de repressão, porque o governo conseguiu acabar com aquele negócio de luta armada, aqueles jovens que achavam que com um revólver na cintura ia acabar com o regime militar. Os órgãos de repressão eram o Serviço Nacional de Informação, a CIA Tupiniquim, respeite eles, viu? Estava em todo lugar. A Operação Bandeirante, a OBAN, o CCC. Ah, tio, aí tem o PCC, mas aqui era o Comando de Caça aos Comunistas. Não era o primeiro comando da capital, não, era o Comando de Caça aos Comunistas. Os departamentos, os órgãos de repressão dentro do próprio governo, e havia o apoio, notadamente de grupos empresariais fortes, a Ultragás, a Volkswagen, que não aceitava que os trabalhadores se sindicalizassem, buscassem direitos, o Grupo Antártica, Embraer, bom, muitos, muitos. Ninguém segura esse país. E, por outro lado, evidentemente, você tinha os órgãos de repressão que censurava, que torturava, que exilava e que matava. Infelizmente, matava, né? É os chamados anos de chumbo. Muito famoso no DOPS e no DOI-CODE lá em São Paulo, o Carlos Alberto Brilhante e o Ustra, né? Aquele cara que torturou muitos dos intelectuais e de outros que haviam se metido na luta armada, achando que poderiam conseguir acabar com o governo dos militares, usando as formas mais violentas, militares, guerrilha, para tentar derrubar o governo. Vou deixar R$ 1 na tela aí, porque essa parte aí de como os órgãos de repressão conseguiram acabar com a luta armada, galerinha. A luta armada.
É, bicho dessa Jorge. A gente sorri de tudo. Eita, vamos lá, pô, vamos lá. Olha aí. Essa frase do presidente Médici, ela é fabulosa. Porque ela deixa de lado e subentendidos para que o povo brasileiro não pensasse que aqui havia censura, repressão. Sinto-me feliz todas as noites quando ligo a TV para assistir o jornal. Era o Jornal Nacional, viu? O Jornal Nacional começou em 69 na Globo. A Globo agora era a televisão também. Enquanto as notícias dão conta de greves, agitações, atentados e conflitos em várias partes do mundo, o Brasil marcha em paz, rumo ao desenvolvimento. É como se eu tomasse um tranquilizante e fosse dormir com a cabeça leve após um dia duro de trabalho. Eu coloquei ao lado porque, infelizmente, haviam órgãos de tortura, o famoso pau de arara, que era uma das formas de tortura aos brasileiros nos porões do regime. Era o Brasil ame-o ou deixe-o, ou você apoiava o governo, ou sinta-se convidado a se retirar. Eu adoro essa parte. Sinta-se convidado a se retirar. Acabou com a guerrilha do Araguaia, no Bico do Papagaio, no Tocantins, do Maranhão e o Pará. O Marighella vai ser executado, foi perseguido até que a polícia encontrou ele. E diz que a polícia apenas reagiu ao Marighella. Olha aí a reação, o Marighella executado dentro de um carro. Para nós irmos... tem uma questãozinha, né? Eu acho que eu vou passar ela, viu? O entendimento perfeito entre o governo e as classes trabalhadoras e estudantis existirá no meu governo por obrigação e não por favor. Costa e Silva. Mentira! Da posse dele, ó. A ditadura durou de 64 a 85. Entre a citação de Costa e Silva e a manchete da revista Veja. Cadê a manchete da revista Veja? Observamos a contradição entre o discurso liberal democrático e a realidade. O ano de 68 trouxe episódios que demonstravam o revide do governo contra as manifestações contra o regime militar. Contém ações do governo brasileiro em repúdio às manifestações populares no ano de 68. Eu vou eliminando aqui, galerinha. Eu vou eliminando. Ó. Teve a morte do estudante Edson Luiz, lá no restaurante Calabouço. Teve a sexta-feira sangrenta também, quando a polícia enfrentou estudantes nas ruas. E teve o ato institucional número 5. São alguns elementos que lembram o governo do meu amigo Costa e Silva. Na verdade, era para ir para o Médici, né? Eita, gostei desse negócio aqui, ó. Vamos fazer de novo. Vamos de novo. Tá aí, olha. O binômio é segurança e desenvolvimento. É um resumo do presidente Médici. Vários órgãos de repressão, como eu estou citando aqui para você. Vários órgãos. O milagre atraiu as multinacionais. O governo pegou dinheiro lá fora emprestado. O governo gastou muito, realizou muitos investimentos. E o arroxo salarial, a propaganda e o ufanismo estiveram presentes. O Brasil tria em 50, ninguém segura esse país. E o Brasil ame-o ou deixe-o. Aí um resumo do governo do meu amigo Médici. Emílio Garrastazu Médici. Ditadura, algumas definições aí, galerinha. Ó. Elismão Veloso. Ditadura é a designação dos regimes não democráticos ou antidemocráticos. Governos onde não há participação popular ou que essa participação ocorre de forma muito restrita, muito limitada.
Um golpe de Estado consiste na queda ilegal de um governo constitucionalmente legítimo. Censura é o uso pelo Estado ou de grupos do poder de controlar ou impedir a liberdade de expressão. E democracia, vem libertar esse povo brasileiro. Democracia, vem libertar. É um regime de governo em que o poder se torna importante. Decisões estão com os cidadãos. É um regime de governo em que o poder de tomar importantes decisões políticas está com os cidadãos, direto ou indiretamente. Geralmente através de eleições, né? Eu acho que eu coloquei esse slide para você fazer um comparison de democracia com ditadura e ver que geralmente nas ditaduras, não é exclusivo nosso, galerinha. Nas ditaduras, não há liberdade de expressão, de opinião, haja vista que existe uma censura. Se você for olhar para outros países no mundo, por exemplo, a Coreia do Norte, do Kim Jong-il, os Kim Jong, viu? Eles estão no poder há muito tempo, viu? A Coreia do Norte é uma ditadura, lá existe uma censura muito forte. Visto isso, resumindo as consequências, o arroxo salarial aumentou o custo de vida, concentrou a riqueza com os mais ricos e ampliou a desigualdade social. Essa prosperidade nossa vai ter um custo depois, que nós vamos ser cobrados com a dívida eterna, com a presença maior de capital externo e das multinacionais, ou seja, é um desenvolvimento dependente. Por que é dependente? Porque a gente depende da tecnologia que vem de fora, das multinacionais que vêm de fora, e no momento que essas empresas lá de fora não investirem ou colocarem aqui no Brasil, vamos dizer assim, a mesma infraestrutura que eles têm lá, a nossa indústria, a nossa economia vai ficando dependente e obsoleta. E claro, teve uma mega intervenção do Estado na economia em alguns setores. É por isso que eu lhe falei e coloquei um slide mostrando algumas das nossas empresas do Estado. Algumas das nossas estatais, Elisbão Veloso. Estatais Esperantina. Aí são algumas das consequências do milagre. Veja que eu coloquei algumas positivas e algumas negativas, mas evidentemente você tem mais elementos a longo prazo negativos do que positivo. A charge mostra 2 trabalhadores querendo pegar R$1 aí, é $1, né? R$1 lá sendo mega explorado por esse empresário burguês e tal. Olha aí, olha a década. Ei, mas é massa esse slide, ó. Eu vou pegar no Juscelino, ó. O Vargas deu um aumento de 100% no salário mínimo, mas no Juscelino ele alcança um ápice, ó. Mais de $100 no Juscelino, ó. E naquela época do Juscelino a economia cresceu, mas o salário também. Aí olha o milagre, ó. Respeite milagre, galerinha. O produto interno bruto, a riqueza do país está aumentando sobremaneira. E o salário? Está sendo encolhido, galerinha. O salário está piorando. Deu para ver que há um abismo, numa mega concentração de renda, há uma riqueza crescente, potencializada no país, mas junto com ela a pobreza. Um grande abismo entre aqueles que vivem na massa salarial, de salário mínimo, e o crescimento que o país está tendo aí, astronômico, né? O Brasil era uma Belíngia, né? Tem autor que chama de Belíngia. O que é Belíngia? Belíndia. O Brasil era uma Belíndia.
O que é Belíndia? É uma Bélgica em crescimento, em desenvolvimento para uns, e uma Índia em fome. E uma Índia em desigualdade. E você vê no Brasil, toda mulher tem charme. Aí uma propaganda da Souza Cruz, do cigarro Charme, mulheres muito bem vestidas. Ai, é o que maravilha, mulheres do cinema, mulheres da televisão, mulheres com padrão de vida elevadíssimo, que estão no outdoor. Mas embaixo do outdoor está parte da realidade de muitos dos brasileiros. Porque você vê essa senhora, o semblante de desesperança, de sofrimento que você tem, de não ter uma moradia digna e estar morando aí, vamos dizer assim, os favelizados. Aí, então, essa imagem mostra uma das contradições do regime. Para um grupo foi um crescimento estrondoso, gigantesco, mas para outro foi peleja, viu? Peleja. Ah, olha aqui, olha. Eles gastam, nós pagamos. O crescimento da dívida externa era 3 bilhões no ano de 64, e em 85 vai ser 92, galerinha, que aqui é de 81. Ó. Ainda vai aumentar mais 20, 30 bilhões aí em 4 anos. Primeiro o bolo cresce, depois nós dividimos, mas é só um pouquinho. E está aí essa charge mostrando o Delfim Neto, a economia realmente cresceu a passos largos, mas junto com ela veio a dívida eterna. O milagre que não era santo, o crescimento da economia, uma inflação moderada, a indústria de bens está crescendo, ampliou e cresceu o número de estatais, muitas delas que eu mostrei para você, presença de multis, arroxo salarial, ricos mais ricos, pobres mais pobres, obras faraônicas, caras, mas que trouxeram resultados para o país, e ocorreu a dívida externa. Hoje, a maioria dos historiadores não chamam mais obras faraônicas, porque obras faraônicas remetem, por exemplo, às pirâmides do Egito, que é uma obra faraônica. Demandava um esforço generalizado de todo o país, mas o usufruto era mínimo pela sociedade. Já visto que o usufruto era privado, né? Mais trabalho, menos salário, olha aí. A quantidade de tempo que um trabalhador tinha que trabalhar mais para poder conseguir as mesmas coisas, ou pelo menos a renda para poder consumir o alimento. Mais uma imagem mostrando a concentração de renda, está aumentando aí o número dos pobres, o número dos ricos que fica com uma concentração maior do real. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou. E agora, José? Não fique triste, meu filho. Nas estatísticas, o bolo vai aparecer dividido. Ah, papai! Nas estatísticas, o bolo vai aparecer dividido nessas charges. Nessa daí nós já vimos a do Ziraldo, remetente aí, vamos dizer, à dívida externa, que tem que ser paga a posteriori, e a segunda também do Ziraldo mostra literalmente que o povo brasileiro não tinha comida, mas tinha uma taça para comemorar. Ei, papai! Então, alguns números vou passar para a gente trazer para o Piauí, para esse cara aí, ó. Um estranho no ninho, né? Alberto Tavares Silva. O maior tocador de obras, quem mais realizou no estado do Piauí, foi esse rapaz aí, Alberto Tavares Silva. Então, o país estava no milagre econômico e esse governador aproveitou a bonança. O ministro do planejamento era um piauiense parnaibano, Reis Veloso. E ele conseguiu alocar junto ao governo federal muitos recursos para o Piauí. Inaugurou e colocou para funcionar a UFIP, olha aí, um dos grandes
destaques que o velho Alberto dizia quando vivo. Inaugurou o estádio Albertão, lembrar que havia começado o Campeonato Brasileiro. Construiu uma estrada que é um verdadeiro Y, Cristalândia Floriano, Floriano Picos, Floriano Teresina Parnaíba, massa. Construiu a ponte do Jandira lá em Parnaíba, eu acho que tem imagens dela aí, aquela lá do Porto das Barcas. Construiu o monumento da Batalha do Genipapo, massa, velho. Colocou o Piauí literalmente no rumo da história do Brasil. Construiu em Teresina o dique do Poti, que era um problema que a gente tinha constante das enchentes, que entrava água em alguns bairros de Teresina. O terminal de petróleo, depois do choque do petróleo de 73. O petróleo vinha para Teresina de caminhão, velho, agora vai vir de trem. Construiu o Luxor Hotel, lá na Praça da Bandeira. E aí um elemento importante que eu acho, a edição e publicação de livros piauienses. Com a inauguração da usina de Boa Esperança, 35 municípios do Piauí vão receber energia elétrica. Meu amigo velho Alberto aí realizou e foi muito, viu? Muito mesmo. Deixa R$1 na tela aí, Dandan. Uma das realizações do velho Alberto. O maior tocador de obra. Ele inaugurando o Albertão, rapaz, a tragédia do Albertão, né? Para quem já fez leitura ou assistiu reportagem, né? O Campeonato Brasileiro tinha começado em 71, e aí o governador disse: não, o Piauí também vai ter um mega estádio, viu? E aí foi fazer a inauguração do estádio antes de concluir, né? Quem conhece o Albertão tem o fosso, e aí todo mundo sabe que entre o fosso e o estádio tem uma alambrada ali, tem uma grade de proteção, ela caiu, oficialmente morreram 8 pessoas, né? Tá ele, é o gigante aqui da Redenção, tá ele aqui, bem pertinho aqui do Canal Educação, galerinha. Bem pertinho aqui do Canal Educação. Eu fui um jogo aí esse ano, que foi o jogo do Flamengo, do Rio de Janeiro, que veio visitar aqui o Altos, foi muito bacana, o estádio estava lotado, foi um espetáculo. Construiu o monumento da Batalha do Genipapo, lá em Campo Maior. Colocou para funcionar a Federal, Universidade Federal do Piauí, importantíssima, celeiro da inteligentícia piauiense. Nós não temos uma universidade, nós temos cursos superiores, mas dispersos. Tinha uma faculdade de filosofia, tinha um curso de odonto, tinha um curso de direito e tinha um curso de medicina. Mas agora nós temos um centro universitário, uma universidade. Ensino, pesquisa e extensão. Isso é uma universidade. E a nossa primeira, em 71, começou com o velho Alberto. Vamos para as questõezinhas. Essa da UERJ do Rio de Janeiro. Governo Médici, Brasil ame-o ou deixe-o. Governo Lula, Brasil um país de todos.
Um slogan busca divulgar uma ideia importante de forma simples e direta, além de traduzir valores e intenções, sobretudo se utilizado para fins de propaganda política. As propostas do governo Médici e do governo Lula, relacionadas aos slogans acima, estão identificadas respectivamente na seguinte alternativa. Galerinha, eu quero que você veja o Médici, haja vista que nós não vimos ainda a gestão do Lula, mas eu quero que você veja o Médici. Então, pelo Brasil, ame-o ou deixe-o do Médici, dava para você responder a questão aí, olha. Pelo Brasil, ame-o ou deixe-o do presidente Médici, dá para você, no Piauiês, responder a questão. De boa? Meu amigo Danúbios, Danubete, lindo Danúbios. O Danúbio é o... Bora, meu amigo Danúbios! Deixa um real na tela. Povo, vamos lá. Galerinha de Canavieira já mandou resposta ali, ó. Tio, Brasil ame ou deixo em direito, em defesa, valores e intenções, ó. Valores e intenções. É a defesa da segurança nacional. Ou você está com o governo, ou você ama o Brasil, ou você é submissa ao governo, ou seja convidado a se retirar. Não vai haver uma distribuição equilibrada da renda, nós já vimos, nem diminuiu as desigualdades jurídicas e nem ocorreu uma qualificação da mão de obra fabril, também não, de boa. Aí o do Lula é a ideia da integração sociocultural, Brasil um país de todos, principalmente social, na busca de diminuir os abismos que nós temos na sociedade brasileira. Portanto, nessa questão da UERJ, a UERJ tem questões que são muito parecidas com o Enem, galerinha. Muito parecidas. Letra A. Próxima. A economia vai bem, mas o povo vai mal. É verdade, viu? A economia vai bem, mas o povo vai mal. A frase proferida pelo então presidente Médici fazia referência a quê? Ei, Delfim, Delfim Neto. Antônio Delfim Neto. Deixa eu voltar bem aqui. Cadê, meu Deus do céu? Passei. Meu amigo Alberto Silva.
Meu Deus, que negócio grande, velho. Ave Maria. Abençoa, Senhor. Delfim Neto. Delfim Neto, galerinha. Deixa eu corrigir, ó. Delfim Neto. Corrigindo, ó. Corrigindo. Delfim Moreira Neto. Delfim Neto. Delfim Moreira Neto. Delfim Neto. Vou passar, nós estamos lá na questãozinha sobre o milagre. Deixa eu passar. Tcharam, 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 tcharam. Aqui. A frase proferida pelo então Emílio Garrastazu Médici fazia referência a quê? A qui? Galera de Canavieira mandou resposta. Bora mandar Pajeú. Bora mandar Esperantina. Bora Lesbão Veloso. Bora Francisco Aires, rapaz. Danúbios, meu príncipe. Príncipe do canal Educação. Deixa R$1 aí na tela, por favor. Nossa, vamos lá. A vinda das multinacionais norte-americanas para o país não é no Médici. Aumentou a oferta de empregos, cujas vagas não foram preenchidas pela escassez de trabalhadores com qualificação. Falso, viu? Ao saneamento econômico do país, que permitiu a construção de obras como a rodovia Transamazônicas, que, no entanto, comprometeram a saúde dos trabalhadores pelas condições de trabalho na floresta. Não, galerinha. A frase a economia vai bem e o povo vai mal não é por causa da questão da saúde. A tentativa de controle da inflação por meio da implantação de um novo padrão, o Cruzeiro. Quem criou o Cruzeiro foi o Vargas. A moeda vigente era o Cruzeiro. O objetivo não atingido pelo motivo de uma nova moeda gerar um aumento do consumo pela população? Falso. Aos esforços do governo de buscar autonomia industrial e tecnológica? Não, haja vista que ocorreu foi a entrada de multinacionais. Ao crescimento econômico do país, a economia vai bem. Bastante significativa em função do chamado milagre econômico, é verdade. Mas o povo vai mal. E a acentuada desigualdade social em função da brutal concentração de renda, letra C de campeão, letra C de canal, educação. Aí na questão 2, galerinha, questão 2. Letra C de Canavieiras. Letra C de certo, Canavieiras, certo. Próxima. Essa eu vou deixar
Deu certo, Danúbio? É, Ninguém segura esse país, Brasil ama e eu deixo, pra frente Brasil, marca um ciclo de governo marcado pela censura e eficiência máquina de propaganda, apresentava o país como uma ilha de prosperidade, de paz, a caminho de tornar-se uma grande potência, ocultando a repressão e as desigualdades no modelo econômico. Esse governo foi Emílio Garrastazu, o presidente Médici. Letra E de helicóptero. Próxima. O desenvolvimento e crescimento econômico advindos da estabilização da economia contribuíram para a estabilidade do governo. O governo Médici entrou para a história como o período em que se registraram os maiores índices de desenvolvimento e crescimento do país. Essa fase de prosperidade da economia tinha muito mais causas externas do que internas. O custo social e econômico para o país foi altíssimo. A brutal concentração de renda impediu que as camadas populares melhorassem sua condição de vida. As desigualdades sociais e a pobreza aumentaram nesse período. Os acontecimentos descritos no texto ficaram conhecidos pelo nome de... Deixa um real na tela, meu amigo Danúbios. Per favore, em italiano, per favore. Galera. Vamos lá, bom dia, Adriana. Vamos lá, galerinha mandou a resposta. Tio, aqui é a fase do milagre. Eita, rapaz, essa tia, minha tia. Letra B é o milagre econômico, viu? As reformas de base é do Jango, João Goulart. Eita, o plano de metas é do Juscelino. A política das salvações, a doutrina de segurança nacional, vamos botar que foi do Castelo Branco, iniciou lá com ele. A política das salvações foi do Hermes da Fonseca. Eita, rapaz. E o milagre é o Médici. Tá correto, o milagre é o Médici. Questão do Enem aí. Ame-o ou deixe-o. Ou ama ou só lembrança, né não? Ou ama ou só lembrança. Na charge, Ziraldo ironiza um lema adotado pelo governo Médici, denunciando que... é porque ele repetiu, ó. Na charge, denunciando que... Denunciando o quê, galerinha? Eita, para fechar essa daí, né? Os exilados foram expulsos porque não tinham amor à pátria? Falso. O caminho para os movimentos de oposição era a fuga do país? Falso. O amor à pátria era um sentimento desprezado pelo regime militar? Falso.
A propaganda governamental ocultava a postura autoritária, verdade. A passividade do povo era prejudicial ao desenvolvimento, falso. Letra D de danadinho na questão do Enem. Não tem a data. De boa? Estamos fechando a aula hoje. Era sobre o presidente Médici, o milagre, os efeitos do milagre, algumas medidas da gestão do meu amigo Emílio Garrastazu Médici. De boa? Estou encerrando. Até a próxima semana. De boa? Chegar ali perto da câmera para dar um cheiro na caixa do oi dos alunos. Ó. Deixar um cheiro na caixa do oi. Até a próxima semana. Tchau, tchau, tchau. Valeu, povo!